Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Renan Williams e hoje nós vamos dar continuidade à série Compreendendo as Escrituras. Bom, no último vídeo nós pegamos algumas diretrizes de como nós vamos ler o livro de Gênesis. E as nossas ferramentas principais serão a leitura analítica, que vai ser basicamente o que nós vamos usar hoje aqui, e também chamada de leitura atentiva, e a leitura sintópica, que nós vamos começar a usar bastante a partir do próximo vídeo aqui do canal, aqui dessa série especificamente. Para mais detalhes sobre leitura atentiva e leitura sintópica, você pode ver aqui no card da descrição na nossa série A Arte de Ler. Bom, vamos então entrar de fato no livro de Gênesis. No vídeo passado, eu expliquei que o livro de Gênesis é dividido em partículas chamadas de Toledot. Os Toledot são as marcações que o autor do livro de Gênesis, que nós cremos que é Moisés, de acordo com a tradição judaica, de acordo com boa parte dos estudos ali, nós cremos que seja Moisés o autor. Então Moisés teria utilizado a partícula Toledot para encerrar um assunto e mudar para as consequências dele, para uma história mais à frente, que é uma consequência daquilo que foi visto, que foi contado anteriormente. Ou até mesmo, em alguns pontos, ele reconta uma história que aconteceu no mesmo tempo ali daquela parte anterior, só que de um ponto de vista diferente, olhando caracteres diferentes e acrescentando coisas que são interessantes a essa nova visão, a esse novo ponto de vista que está sendo tratado. Mas no vídeo passado ficou faltando uma coisa importante para falar sobre o estudo das Escrituras. Para estudar as Escrituras, nós precisamos delimitar algo chamado de perícope. O que é perícope? A perícope é o pedaço que você isola para você estar estudando. Então, o que pode ser uma perícope? Ela pode ser uma palavra, ela pode ser uma frase, ela pode ser um parágrafo, ou até mesmo um livro inteiro. Então, os versículos nem sempre são as melhores coisas, nem os capítulos da Bíblia, para delimitar as perícopes. Por quê? Quando elas foram divididas em capítulos e versículos, elas não seguiram o padrão almejado ou idealizado pelos autores originais. Muitas vezes o assunto começa em um capítulo, vai terminar em outro. Um exemplo claro disso é justamente a parte que nós vamos estudar nesses primeiros vídeos, que é o quê? Que são os dias, os momentos da criação. A perícope dos 7 dias da criação, ela começa onde? Começa em Gênesis 1, mas ela acaba em Gênesis 2:3. Então ela invade os versículos o capítulo seguinte, pelo menos 3 versículos dele. Então nós precisamos entender isso para saber onde começa o assunto, onde termina o assunto, para delimitarmos adequadamente as perícopes. Hoje e também no próximo vídeo nós trabalharemos com uma perícope bem limitada, bem pequenininha. Qual é? É a primeira palavra das Escrituras Sagradas, que nós trazemos como no princípio. Essa palavra é a palavra que dá o nome ao livro. Não é Gênesis. Gênesis é na nossa tradução. Dá o nome ao livro em seu original. O nome do livro em seu original e a palavra que abre as Escrituras é Bereshit. Então hoje nós vamos estudar um pouco, vamos fazer uma introdução à palavra Bereshit. E ela vai ser muito importante para compreender o resto das Escrituras. Antes de continuarmos, curta e compartilhe o canal com seus amigos, espalhe o conhecimento da mesma maneira que você está adquirindo, se você achar o tema interessante, e faça os comentários, incentive, porque isso daí é muito importante para divulgar o canal, manter o sininho de notificação ligado para você ter os próximos vídeos da série
dispostos a ser aparecendo para você no momento em que eles saírem, para você se manter antenado, ter mais capacidade de estudar e de seguir a nossa linha de raciocínio que nós estamos estabelecendo aqui nos vídeos. É muito importante você manter essas coisas, curtir, compartilhar e deixar o sininho ativado. Bom, vamos de fato ao assunto do vídeo. Como eu disse, nós estabelecemos a perícope da primeira palavra hebraica, que é Bereshit, a palavra que dá o nome ao próprio livro, no original hebraico, que se chama Bereshit. Nós traduzimos por Gênesis, que quer dizer o quê? Gênesis quer dizer geração, criação, início, começo. Bereshit, ela é normalmente traduzida na nossa Bíblia como no princípio. Então, sim, é o livro do princípio, o livro do começo, o livro do início. Agora, nós vamos estudar um pouco da formação dessa palavra chamada Bereshit. Bereshit ele é formado por duas partículas. A letra Bet, a letra hebraica Bet, que deu origem ao beta grego, que por sua vez deu origem ao B romano, que é o mesmo B que nós utilizamos no alfabeto em português. Então vem daí, da letra Bet. E a palavra Reshit. Bet significa uma série de coisas, mas para o vídeo de hoje o que interessa mais é que essa partícula pode normalmente ser traduzida como no, nas situações apresentadas, na situação analisada hoje nesse vídeo. Mas vamos nos concentrar um pouco na palavra Reshit. O que quer dizer Reshit? Reshit é a palavra Rosh, que quer dizer cabeça, acrescida de uma partícula de posse, que é it, partícula hebraica de posse. Isso equivale a dizer que, na verdade, não está escrito no princípio em Gênesis 1. Não está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra, ou então no início criou Deus os céus e a terra, no começo criou Deus os céus e a terra. Não. Está escrito no princípio de criou Deus os céus e a terra. Reshit significa princípio, início, significa umas outras coisas que você trabalhar no próximo vídeo, mas para o de hoje importa esse significado, início, princípio, começo. Só que, como é dito, não simples começo, mas sim começo de, princípio de. Agora, temos um pequeno problema aí. Da mesma maneira que não há sentido em hebraico em você dizer, em português, em você dizer no princípio de criou Deus os céus e a terra, também não há sentido em hebraico. É uma coisa reflexiva para te levar a idealizar mostrei duas aqui, né? Na verdade uma pergunta. No princípio de que? Moisés, o autor do livro de Gênesis, ele condensou muito significado nesse ponto aqui. Só para ter uma ideia, rabinos e mais rabinos judaicos, em mais de 2000 anos de tratados escrevendo sobre isso, chegaram a diversas conclusões, opiniões, mas uma delas se destacou sobre esse assunto. Esse princípio, esse de, ele deve ser lido de modo reflexivo, ou seja, ele deve fazer você ler a partícula anterior novamente. Então, se significa princípio, você deve ler, no caso, bet, que é no princípio do princípio, no início do início, no começo do começo, ou então no início dos inícios, no princípio dos princípios, no começo dos começos. Qual é o impacto disso para a nossa compreensão das Escrituras e para o nosso direcionamento? Isso muda completamente, isso molda completamente, na verdade, toda a ideia do resto das Escrituras Sagradas. Por quê? Isso equivale a dizer que tudo que havia antes daquele início, que é o início primordial, o início original, o início que não teve um início anterior àquele,
ele seria eterno, seria não iniciado. E ele que deu início e tudo aquilo que havia antes que deu início a essas coisas. Então isso daí já quebra qualquer teoria de que Deus surgiu em um tempo longínquo, tão longínquo que nós não somos capazes de calcular quanto, mas ele teve um começo. Não. A Bíblia deixa em seu primeiro verso, em sua primeira palavra, claro, não houve um começo anterior, não houve um início. Tudo anterior ao início era eterno. Isso causa impacto imenso em toda a compreensão. Aqui. E mais. Quando você lê, por exemplo, aqui, o livro de Provérbios, capítulo 20, o capítulo 8, dos versos 22 a 36, em especial o verso 26, se não me engano. Vamos dar uma olhada lá, vou botar aí na tela para vocês, para ficar mais fácil. Livro de Provérbios, que vem logo após o livro de Salmos, capítulo 8, verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Aqui está falando da sabedoria, um dos nomes atribuídos, no caso, à própria pessoa de Cristo, da mesma maneira que palavra. Nós vamos entrar bem nesse detalhe, mas talvez no próximo vídeo já um pouco mais, mas muito quando nós chegarmos no livro de João. Porém, como João vai demorar muito a ser tratado, provavelmente eu vou dar uma palhinha maior no próximo vídeo e vou falar aqui o suficiente apenas para compreender a linha de raciocínio. Então, antes de criar o princípio do pó do mundo, ou seja, antes do mundo ser iniciado, ele já tinha a sabedoria, que nesse caso, como eu disse anteriormente, é uma figura do próprio Cristo. Ou seja, Cristo já existia antes do princípio de todas as coisas. Automaticamente, se aquele é o primeiro dentre todos os princípios, Cristo é eterno. Deus eterno, Cristo eterno, mostrado indiscutivelmente na primeira palavra das Escrituras. No próximo vídeo, nós entraremos muito mais nesse detalhe e veremos o que a primeira palavra da Bíblia nos revela ainda sobre a pessoa de Cristo. Vamos observar como Paulo e João, principalmente, liam a Bíblia através de Jesus. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o canal, manter o sininho de notificações ativados para nós continuarmos aqui na nossa série Compreendendo as Escrituras.